Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. Vamos para mais uma live aqui no meu Instagram. E essa live de hoje não é uma live que eu gostaria de fazer, mas é extremamente importante e a gente tem feito esse movimento para mostrar para as pessoas o que está acontecendo do lado de cá. Muitas pessoas não sabem sobre a realidade obstétrica no nosso país e agora estamos escancarando o que vem acontecendo há muito tempo. E, bom, por isso eu decidi fazer essa live em solidariedade a Ricardo Jones e Zesa Jones, um casal de obstetras. Ele é médico obstetra, ela é enfermeira obstétrica. E os dois foram condenados na semana passada à prisão. Ele foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por um caso que aconteceu há 15 anos atrás. Ele é uma pessoa que é o pioneiro na humanização do parto e nascimento no nosso país. E desde antes de eu nascer, esse movimento já existia, encabeçado por ele e outras grandes pessoas aqui no nosso país. E a humanização do parto e nascimento não é falar sobre parto em casa, não é falar sobre parto na água, não é falar sobre partos desassistidos, é falar sobre respeito à autonomia das mulheres, respeito à fisiologia do parto e respeito à ciência. E o Ricardo Jones, ele foi uma pessoa que enfrentou esse sistema duramente e a gente está percebendo o quanto o sistema é muito maior, né, do que nós. Ele conta nos livros dele, inclusive vou mostrar aqui para vocês o meu arsenal. Eu fiz um post essa semana falando sobre isso. Esse daqui foi o primeiro livro que eu li dele. Eu tinha apenas 18 anos e era estudante do segundo período de medicina quando eu tive contato com ele a primeira vez. E eu lembro que quando eu vi a palestra do Rick a primeira vez, eu fiquei tão emocionada que eu não conseguia falar. E para mim tudo fazia sentido, afinal eu acompanhava partos há algum tempo e como estudante de medicina eu entrei na faculdade para ser obstetra, então eu já acompanhava nascimentos desde muito primeiro período, eu era já da liga de GO da faculdade. E todos os partos que eu já tinha assistido eram partos traumáticos. E eu me perguntava se só existia aquela forma de nascer. E foi justamente nesse encontro que eu descobri que não existia só aquela forma de nascer. E muito pelo contrário, que nascer poderia ser bonito, poderia ser prazeroso e poderia deixar boas experiências. E foi a partir dali que tudo mudou. Então, esse foi o meu primeiro livro. Depois, foi lançado o Renascimento do Parto. Quem é minha paciente sabe que eu recomendo esse documentário para todas, tá? Independente da via de parto que ela vai escolher. Mas eu sempre recomendo esse documentário e eu recomendo inclusive para as pessoas que nunca pariram ou que não querem parir, afinal todo mundo nasceu. E a gente precisa entender como que a gente chegou até aqui. E eu tenho um DVD do Renascimento do Parto. Esse DVD eu ganhei de presente de aniversário, eu pedi esse DVD de presente de aniversário. Quando ele foi lançado, 2013 também, ele foi lançado, eu ganhei em 2014 esse DVD. Hoje eu nem sei mais como que lê DVD, onde que eu posso assistir isso daqui. Eu assisto pela internet hoje e pelo menos uma vez por ano eu reassisto esse documentário.
mas eu guardo esse daqui com muito carinho. E ele tem uma frase que a gente sempre usa, que para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer. Então, essa frase está escrita bem aqui embaixo. Eu guardo isso daqui com muito carinho. Foi um presente da minha mãe que eu pedi de aniversário. E esse é o outro livro dele, que esse daqui eu tive coragem de marcar com marca-texto. Eu raramente tenho coragem de fazer isso, eu tenho um apreço muito grande pelos meus livros. Mas esse ali eu tive coragem de marcar, esse aqui eu não tive ainda. Vou reler e vou tentar marcar algumas coisas. E sempre quando eu falo de parto com as minhas pacientes, eu sempre falo isso daqui. O parto acontece entre as orelhas, na nossa cabeça. E no parto que a gente vai reviver muitas coisas da nossa trajetória. E eu aprendi isso com ele e com essas outras pessoas que estão nessa jornada muito, mas muito antes de mim. E foi uma notícia muito triste, assim, porque a realidade do nosso país, a realidade obstétrica do nosso país, ela é assustadora. Nós somos o segundo país do mundo com o maior número de cesáreas. E nós não somos o segundo país do mundo em menos morte materna e neonatal. Então, a gente entende no nosso país, culturalmente, que a cesárea é melhor do que o parto normal. 60% dos bebês no nosso país nascem de cesárea. E ainda assim, nós temos uma altíssima taxa de morbimortalidade materna e neonatal. Esse caso, muita gente perguntou, mas o que aconteceu? Por que ele foi preso? Então, a gente não tem acesso ao processo, ele está correndo em segredo de justiça. E o que a gente sabe é o que está nas redes sociais e o que se pode divulgar. Então, foi um nascimento que aconteceu há 15 anos atrás, um parto domiciliar. O Rick acompanhava partos domiciliares com a companheira dele, a Zeza, há muitos anos. E eles sempre foram perseguidos por isso, por acompanharem partos domiciliares. E neste evento, o bebê nasceu, teve um desconforto respiratório e foi transferido para o hospital. 24 horas depois do nascimento, já no hospital, esse bebê evoluiu para o óbito. E a causa do óbito foi sepse neonatal, uma infecção generalizada, que geralmente é causada pelo Streptococcus do grupo B, que é uma bactéria que qualquer mulher pode ter. Esse desfecho não está relacionado ao parto domiciliar. Inclusive, recentemente, eu atendi no consultório 2 pacientes que tiveram desfechos como esse em partos hospitalares. Então, a gente não tem essa correlação. Mas ainda assim, ele foi julgado tanto pelo CFM e perdeu o CRM dele em 2016 por causa desse caso. E agora ele foi julgado no tribunal do júri e foi condenado como dolo eventual a 14 anos de prisão. Então, ele já está privado de liberdade e está pagando por esse óbito, que não tem a menor correlação técnica com o acompanhamento. A gente não está falando aqui de capacidade técnica, né? A gente está falando de perseguição. Afinal, esse desfecho, como eu disse, não teria sido diferente em ambientes hospitalares. Assim como a gente já viu casos assim, tá? Então, é muito triste a gente ver que a justiça não é tão justa assim. E a gente precisa falar sobre o cenário da cesárea, por exemplo, tá? Algumas pessoas falam, mas o parto domiciliar é inseguro mesmo. Mas tem que ter parto no hospital. Tudo bem. No Brasil, 98% dos partos são hospitalares.
Então, 2% dos partos não são hospitalares e a maioria deles não são planejados. São partos domiciliares desassistidos ou a caminho do hospital, ou quando a pessoa precisa peregrinar por vários quilômetros e várias horas para ter um atendimento obstétrico. E isso acontece mais nas regiões norte e nordeste do nosso país. Então, na região que eu estou, por exemplo, a gente atende pessoas que precisam pegar um trator, uma lancha e uma ambulância para chegar no pronto atendimento obstétrico. E essas pessoas, eventualmente, têm partos desassistidos fora do hospital. Então, às vezes, elas têm os partos na ambulância. Elas precisam pegar uma lancha da ilha que ela mora para chegar no continente, para dali pegar uma ambulância para viajar até chegar no hospital. Então, essas pessoas também têm partos desassistidos. A gente não está falando aqui de partos desassistidos de uma forma geral, né? Então, assim, é importantíssimo a gente lembrar que essas pessoas são invisibilizadas. A gente não está se importando com as pessoas que estão correndo riscos de verdade, que elas estão muito longe de uma assistência obstétrica de qualidade no nosso país. A gente não está se importando com a mortalidade materna relacionada aos índices alarmantes de cesáreas desnecessárias no nosso país. Afinal, a gente não fala para as pacientes que a cesárea aumenta a taxa de mortalidade materna em 3 vezes. Ainda assim, é uma taxa baixa, né? A mortalidade pela cesárea é baixa mesmo. Mas é 3 vezes maior do que o parto normal e a gente não julga e não condena os profissionais que fazem cesárea em todo mundo e colocam as mulheres em risco de vida. Então, sim, acontecem mortes maternas por causa de cesáreas desnecessárias. E a maioria delas são evitáveis. E ainda assim a gente não vê médicos sendo presos por causa disso. Já se tratando de parto normal, né, como aconteceu esse caso, a gente percebe que mesmo não tendo correlação com a via de parto, nem com o local do parto, ele foi condenado injustamente. Então, a gente está fazendo toda essa mobilização para mostrar para as pessoas realmente o que aconteceu e esperando realmente que a justiça seja feita. E às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e se a gente quiser ter parto domiciliar, qual é o nosso risco? Bem, esse risco não é muito bem estabelecido no Brasil porque não há estudos comparativos mostrando esses dados. Então, a gente não pode afirmar com certeza sobre a segurança do parto domiciliar no nosso país. O parto domiciliar não é recomendado pelo CRM, a gente não tem autorização para acompanhar parto domiciliar sendo médico. O parto domiciliar, na verdade, ele deveria, e nos outros países é assim que acontece, ele é acompanhado por parteiras, que são as obstetrizes, as midwives, ou as enfermeiras obstétricas aqui no Brasil. Porque, afinal, os partos domiciliares só são elegíveis para pacientes de risco habitual, pacientes que não têm nenhum problema no pré-natal, que está tudo bem, que fazem exames de rotina, que fazem ultrassom. Então, essas pacientes são as que são elegíveis para o parto domiciliar. E essas pacientes não precisam de médico para parir. Então, na teoria, é assim que acontece. E ele acompanhava partos domiciliares ainda assim. E sempre foi muito perseguido, né, pelo CRM, ele é lá do Rio Grande do Sul. E existem médicos que acompanham partos domiciliares no Brasil, mesmo sabendo desse posicionamento do CFM. E eles consideram que é um direito da paciente escolher o local que ela quer parir. Afinal, as mulheres que desejam parir em casa, elas estão em busca de uma assistência com menos intervenções, um local de parto mais tranquilo. Elas têm, geralmente, um acompanhamento de pré-natal muito minucioso, afinal, para a gente decidir se essa mulher é de baixo risco, a gente precisa realmente de um acompanhamento de pré-natal muito cuidadoso. E não é isso que a gente vê, no geral, no nosso país.
Então, a nossa taxa de mortalidade materna hoje gira em torno de 54 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. A nossa meta é atingir 30 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos até 2030, que é logo ali, é daqui 5 anos apenas. Então, a gente tem quase o dobro de mortes maternas no nosso país. E a gente não vê esse número decair na quantidade que deveria para a gente atingir esse número daqui 5 anos. Então, muito provavelmente, a gente não vai conseguir. E a gente não vê um movimento como esse acontecer para que esses índices diminuam. Então, a gente não está tendo uma correlação estatística, numérica e muito bem estabelecida. E é muito importante que as mulheres entendam isso e que os profissionais também olhem por esse lado, né? Então, assim, o nosso número alarmante de cesáreas que só cresce não está relacionado à redução da morte materna. A nossa morbimortalidade neonatal e infantil tem caído muito e isso se dá também ao acesso ao hospital, aos partos que estão mais bem acompanhados, aos pré-natais também. E isso é muito importante, né? Então, isso fala também muito a favor do quanto estamos evoluindo na ciência, no acompanhamento desses bebês que nascem. Mas também é verdade que a gente não vai conseguir eliminar todos os óbitos, nem maternos, nem neonatais e nem infantis. Isso é impossível. E falar sobre gestação, parto e nascimento é falar sobre expectativas, né? Então, é um momento de muitas expectativas para as famílias. E um dos grandes problemas da obstetrícia é justamente esse, lidar com as expectativas. E hoje a obstetrícia é a área mais processada da medicina, disparado. Tá lá no topo do topo do topo, muito longe da segunda, que é ortopedia e traumatologia. E a gente tem percebido um movimento de abandono dos profissionais. Então, os profissionais que fazem ginecologia e obstetrícia hoje, eles estão abandonando a obstetrícia. As escalas de plantão quase não fecham. Todo mundo implorando por plantonista na obstetrícia no país inteiro. Eu sempre recebo mensagens me chamando para ir para Santa Catarina, para voltar para Minas, para minha cidade natal, para todos os lugares, porque simplesmente não tem obstetra mais, né? Não se formam mais obstetras. Às vezes a gente até sai da residência querendo mudar o mundo, querendo mudar a realidade local, mas acontece que com o passar dos anos a gente vai caindo na real e vai percebendo que não tem sido possível seguir por tantos anos brigando e batendo de frente com uma realidade que é tão difícil e tão cruel com as mulheres e com os profissionais que ousam a fazer diferente. Então, sim, há perseguição, ameaças, processos infundados e baseados em situações que muitas vezes são quebras de expectativas. Então, no meu pré-natal, por exemplo, a gente conversa muito sobre expectativas. Eu confesso que quando eu cheguei aqui em Ilhéus, há 3 anos atrás, inclusive hoje, dia 2 de abril, fazem 3 anos que eu dei meu primeiro plantão aqui. Eu lembro que eu tinha medo de ir embora do hospital, com medo das mulheres morrerem. E era um medo muito genuíno, assim, e eu emendava vários plantões, porque eu tinha muito medo de ir embora e aquela pessoa que eu estava cuidando morrer, porque eram pacientes graves, sem pré-natal, muitas chegavam tendo convulsão há não sei quantas horas, porque ninguém sabia de nada sobre a paciente. Então, nosso pré-natal é muito falho, nossa assistência obstétrica e neonatal ainda é muito falha no nosso país. E a verdade é que os médicos têm medo, né? A gente tem medo de processo, a gente tem medo de perder o CRM, a gente tem medo de perder a nossa liberdade. Então, assim que a gente sai da residência, ou às vezes até quando entra, a gente já é orientado a fazer um seguro profissional, afinal,
A única certeza que a gente tem é que a gente vai receber um processo alguma vez na vida sendo obstetra, porque as pessoas querem um culpado, e o culpado geralmente é o médico obstetra. Por mais que a gente saia de casa para fazer o melhor que a gente pode, para entregar o nosso melhor, a gente vai ser culpado um dia. E muitas vezes, como nesse caso, são casos inevitáveis, são óbitos que a gente não conseguiria evitar, independente do lugar que a gente esteja. E muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que não fez cesárea antes? Nossa, mas sempre querendo uma justificativa por coisas que muitas vezes a gente não tem como justificar. Nós somos seres humanos e seres humanos morrem também, né? E lidar com a gravidez, que é um período de muitas novidades, de muita expectativa com essa vida que está chegando. Às vezes as pessoas depositam no obstetra toda a expectativa da vida dela. E esse também é um dos motivos pelos quais eu reduzi meus números de plantões. E a gente conversa muito sobre isso no pré-natal. Às vezes as pacientes falam, eu quero muito que o meu bebê nasça no seu plantão, ou que nasça com você, ou que o meu parto só vai ser incrível se você tiver. E isso não é verdade, né? Não sou eu que vou parir o bebê. Quem vai parir é a mulher e a família. E não depende de mim, não depende necessariamente do obstetra. A maioria dos partos não precisa de nós. E ligar o sucesso do parto e do nascimento a equipe é uma coisa que é muito falha, né, no nosso país. Afinal, não depende da gente. E essa imagem do médico salvador que vai chegar de jaleco branco andando para fazer o seu parto como um grande super-homem é a imagem que a gente vende para mostrar que sem o médico as coisas não funcionam. E a verdade é que o médico é treinado para resolver problemas. Então, a gente é treinado para fazer intervenções, para partos extremamente difíceis, para cirurgias, partos complexos. E a gente está desaprendendo a acompanhar partos fisiológicos, naturais, que não precisa da gente. E isso fere muito o ego do médico, né? Afinal, a gente veio para salvar. E quando não precisa da gente, e aí, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada? Eu vou ficar aqui só olhando? E muitas vezes a gente não consegue, né? Então, as mulheres que eventualmente escolhem ter um parto domiciliar, elas estão fugindo de intervenções, elas estão com medo de ir para o hospital e serem maltratadas. E a gente tem vários relatos de pacientes que tiveram uma tentativa de parto domiciliar e por algum motivo precisaram de uma transferência para um parto hospitalar, para assistência hospitalar e foram igualmente ou pior maltratadas e sofreram várias violências por julgamento. Não era você que queria um parto em casa? Então vai ficar aí jogada, né? Não vai receber o atendimento adequado e vai ser julgada pela sua escolha. Então, algumas equipes, inclusive, como foi falado aí, né, nesse processo, que a gente não sabe se isso é verdade, isso há 15 anos atrás já era assim, né? Então, algumas equipes e algumas mulheres, inclusive, mentem sobre a tentativa de parto domiciliar, e a gente vê isso na nossa prática. Eu que estou no hospital, tá? Eu não atendo parto domiciliar, nunca atendi parto domiciliar na minha vida, porque eu sigo as regras do Conselho Federal de Medicina e acredito que o parto domiciliar também não é para ter médico, se precisa de médico, não é para ser domiciliar, né? E essas mulheres estão fugindo e às vezes a gente recebe pacientes que claramente estavam em uma tentativa de parto domiciliar e elas não contam isso porque elas têm medo do que a gente vai falar, do que a gente vai fazer, como que a gente vai julgar. E isso acontece, muitas vezes o atendimento é demorado, elas se esperam mais, enfim, às vezes
procedimentos que precisariam ser feitos, intervenções que precisariam ser feitas são retardadas só para punir essas mulheres que precisam de ajuda, que precisam de auxílio. Nos países em que o parto domiciliar é permitido e é legal, como nos Estados Unidos, na Holanda, na Inglaterra, existe uma rede muito bem definida de pré-natal, de acompanhamento do parto e de transferência para o hospital. Então, a gente também vê o extremo aqui no nosso país. Aqui na região onde eu estou, a gente vê muitos casos de partos que acontecem fora do hospital em uma distância muito grande da maternidade de referência. E isso foi mostrado por um artigo que acabou de ser publicado, falando que eu anotei os números para falar para vocês. Esse artigo foi publicado no The Lancet. E nas regiões norte e nordeste do país, que são as regiões mais esquecidas, as gestantes percorrem até 133 quilômetros para chegar num atendimento obstétrico em uma maternidade. E eu presencio isso diariamente. Então, essas mulheres não têm escolha. Elas estão em ambientes inseguros para parir. Já as mulheres que escolhem ter um parto domiciliar planejado, com a distância segura do hospital, com um pré-natal adequado, com uma equipe que acompanhou tanto o pré-natal quanto o parto e o pós-parto, cientes de que o parto é um evento da natureza e que a gente não tem controle de tudo, essas mulheres são julgadas, esses profissionais são julgados, enquanto as que não têm escolha e estão desassistidas a 133 quilômetros do hospital, fica por isso mesmo e ninguém tá nem aí para essas mulheres invisíveis. E se morrer é uma fatalidade, que pena, né? Ai, que pena. E então é muito importante a gente falar que as pessoas morrem. Elas morrem em casa, elas morrem dentro do hospital também. E a gente precisa entender que a disparidade social e de julgamento é muito grande, né, nesse sentido. E a gente não julga as pessoas responsáveis por garantir a segurança para essas mulheres invisíveis, enquanto a gente está julgando pessoas que passaram por desfechos adversos em situações inevitáveis. Inclusive, o óbito fetal e neonatal por sepse, na verdade, óbito neonatal por sepse por Streptococcus do grupo B, ele não tem como ser 100% evitado. Inclusive, no nosso país, a gente não tem um protocolo muito bem definido para rastreio de Streptococcus do grupo B. O Streptococcus do grupo B é uma bactéria que coloniza o nosso trato gastrointestinal e pode estar presente na vagina das mulheres. E ele é um dos principais causadores de infecção neonatal. A gente não tem um consenso mundial sobre o rastreio dessa bactéria, justamente porque é impossível prevenir todos os desfechos adversos causados por ela. Então, no nosso pré-natal, por exemplo, do SUS, a gente não tem como rastrear essa bactéria. Não tem como, a gente não tem acesso a esse exame. E sim, bebês morrem por sepse neonatal por Strepto B. E sim, mulheres também podem ter infecção por causa disso. Então, por que uma pessoa está presa por um rastreio, por uma bactéria, por um desfecho que a gente não tem sequer um protocolo muito bem estabelecido no nosso país? E isso é muito complexo, né? É importante a gente falar que quando a gente está fazendo obstetrícia, a gente está ali dando o nosso melhor, ou pelo menos deveria estar. O que a grande maioria faz é dar o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. E nem sempre a gente vai conseguir evitar todos os desfechos. É muito incrível, assim, perceber que enquanto tá tudo bem, tá dando tudo certo, você é ótima, excelente profissional. Nossa, doutora Tainá, você é incrível, maravilhosa, que não sei o quê. E eu muito obrigada. Mas basta uma única frustração. Às vezes, a paciente
teve o parto, o bebê tá bem, ela tá bem, mas não foi exatamente como ela planejava, como ela idealizava. E isso é suficiente para eu ser uma péssima médica, para ser a pior obstetra do planeta, por mais que o desfecho tenha sido positivo. Então, a gente precisa muito falar sobre alinhar expectativas, precisa muito falar sobre gestação, parto e puerpério, sobre o quanto nós não temos controle de nada. Nós não temos controle sobre os desfechos. E não, a cesárea não salva todo mundo, tá? Então, muitas vezes as pessoas depositam na cesárea a salvação do planeta. E isso não é verdade, tá? A cesárea, como eu disse, o índice de morbimortalidade materna é 3 vezes maior do que o parto normal. E isso a gente não fala. Nos países em que o parto domiciliar é assistido com mais frequência, eles têm alguns estudos comparativos sobre mortalidade neonatal. E esses estudos mostram que a mortalidade neonatal no parto domiciliar, planejado, com equipe, com todos os aparatos que as enfermeiras e midwives levam para o parto domiciliar, a mortalidade neonatal ela é igual ou algo superior com o parto assistido no hospital por enfermeiras também. E ainda assim é um número muito baixo. Alguns países mostram que esse número, quando a mortalidade de neonatos assistidos no hospital gira em torno de 0,3%, enquanto no parto domiciliar vai para 1,2%. Ainda assim é um índice muito baixo. E isso se compara, por exemplo, ao índice de rotura uterina em uma paciente que está tentando um parto normal após uma cesárea. A paciente que está tentando um parto normal após uma cesárea tem a chance de rotura uterina de em torno de 1%, assim como a chance desses bebês morrerem em um parto domiciliar. Então, a chance é muito baixa, a chance geral, né, é muito baixa de acontecer um evento adverso. E é muito importante a gente falar sobre números, porque essas mulheres precisam ter a opção de escolher o que elas querem. Ninguém julga uma mulher que agenda uma cesárea com 39 semanas, mesmo sabendo que a chance dela morrer no parto é 3% maior. 3 vezes maior, desculpa. Mas as pessoas julgam a mulher que quer ter um parto domiciliar, mesmo sabendo que a chance do bebê dela morrer gira em torno de 1,2%. Então, a gente tem aí uma disparidade muito grande, né, de julgamentos e de conversas mesmo que a gente precisa ter e de gerenciamento de riscos. Eu não atendo parto domiciliar, eu não sou backup de parto domiciliar, afinal eu também só dou plantão no SUS, eu não trabalho com parto particular, mas eu não demonizo nenhuma via de parto. Várias pacientes que eu atendo desejam uma cesárea, algumas delas eu faço, outras não, algumas eu não concordo e não realizo e elas fazem com outros profissionais e tá tudo bem. Jamais vou falar que essa mulher é isso ou aquilo porque ela escolheu a via de parto que ela quer, o corpo é dela. Então, ela precisa decidir e a gente precisa falar sobre riscos reais. E para que essa pessoa tenha uma decisão baseada em evidências, a gente não pode esconder a realidade para que ela escolha o que a gente quer. O parto não é nosso, o parto é dela e é da família dela. Então, a gente precisa, como profissional da saúde, facilitar o entendimento e mostrar os números reais. Esses números podem variar, obviamente que são números de fora do Brasil, em que essa assistência é padronizada. Já no Brasil, o parto domiciliar acontece como praticamente um crime, as pessoas querem esconder que elas querem ter um parto domiciliar, elas não contam para ninguém, porque se ela contar que ela quer ter um parto normal, ela já recebe 1001 julgamentos, quem dirá um parto domiciliar? Eu tenho uma grande amiga que também é obstetra, que ela teve a primeira filha em uma casa de parto com enfermeira obstetra. O segundo filho, ela escolheu ter um parto domiciliar assistido por enfermeiras obstétricas e ela não contou para ninguém que ela queria ter um parto domiciliar. Eu sabia que ela era minha grande amiga, mas ela não contou pelo medo do julgamento,
pelo medo do que as pessoas iriam falar, mesmo ela sendo médica obstetra. E ela teve o parto domiciliar dela. E o terceiro filho ela teve um parto hospitalar, porque ela não era elegível para ter parto domiciliar naquela gestação. E ela cumpriu os protocolos. Então, é muito importante a gente falar que essas pessoas, elas não são extremistas, elas não são xiitas, elas não têm nenhum problema. Elas estão fazendo escolhas baseadas em números, em evidências e no que a gente tem disponível. A gente precisa falar sobre as medidas de segurança. A gente não está falando aqui sobre parto domiciliar assistido por parteiras tradicionais ou pessoas leigas, né? Inclusive, no Brasil, a gente tem muitas parteiras tradicionais que salvam muitas vidas. Afinal, muitas mulheres, como eu disse, não têm acesso ao mínimo, elas não têm acesso à maternidade. Então, se não forem as parteiras tradicionais, como elas vão parir? E as pessoas engravidam e têm filhos em todo lugar do planeta. Então, elas precisam de assistência, tá? E a gente não está pensando nessas mulheres. Eu já pensei, será que eu vou morar em Morro de São Paulo? Será que eu vou morar em Boipeba? Mas, como que eu vou trabalhar nesses lugares? Lá não tem maternidade. E já pensou, se eu atendo um parto que tem um desfecho adverso, com certeza eu vou ser julgada criminalmente. Então, não, essa não é uma opção. E as mulheres continuam desassistidas pelo sistema. E todas as vezes que a gente vê essas notícias, vê esses julgamentos, a gente percebe o quanto não é uma questão técnica, né? E sim uma questão de perseguição. E as mulheres que precisam continuam sendo invisíveis. Eu já atendi uma paciente, por exemplo, uma paciente indígena que morava muito longe do hospital, com acesso super difícil ao hospital. E ela chegou tendo uma eclâmpsia, uma convulsão, e ninguém sabia há quanto tempo essa pessoa estava tendo convulsão. Só para ela chegar no hospital foi mais de 1 hora. E ela já estava tendo convulsão quando encontraram. Esse caso me chocou tanto que, mostra sobre a disparidade social que a gente tem no nosso país. E essas pessoas continuam sendo invisíveis. E deu tudo certo, essa pessoa sobreviveu, o bebê sobreviveu. Ela ficou, inclusive, sem sequelas, o que é muito admirável para uma pessoa que está tendo convulsão há muito tempo. E é isso, né? É nesse ponto que a gente se encontra, de não favorecer realmente a escolha, né? Até que ponto a gente está favorecendo a escolha das mulheres? Ninguém julga as mulheres que fazem 3, 4, 5 cesáreas eletivas. Mas uma mulher que quer ter um parto domiciliar planejado dentro das medidas de segurança, ela é julgada e a equipe também. E isso vai reduzir cada vez mais. Afinal, a gente vai ficando cada vez mais inseguro de acompanhar partos. A gente vai tendo cada vez mais medo do julgamento. Eu já fui ameaçada de morte no plantão. De morte mesmo. De ter que chamar a polícia para me escoltar. Porque havia uma quebra de expectativas ali. E já fui coagida também, à mão armada, por uma pessoa da segurança pública, também porque queria que eu realizasse um procedimento que não era prudente naquele momento, que também precisamos de acionar a polícia. Então, a gente vai perdendo aos poucos, né, o brilho nos olhos, a gente vai perdendo aí a nossa segurança mesmo, a gente está falando de vida, né, de vida e morte. Então, se uma pessoa está armada e está te coagindo, sempre quando a gente fala de assalto à mão armada, a única coisa que a gente fala é não reaja, você não sabe o que essa pessoa vai fazer. E eu lembro que foi muita terapia para eu conseguir lidar com isso, porque eu falei, cara, se ele tivesse sacado a arma e me dado um tiro, eu só precisava de um tiro para morrer. E minha vida vale muito mais do que isso. E às vezes essas pessoas não estão raciocinando que a gente está ali para cuidar daquela pessoa que está ali. E se a gente estiver instável emocionalmente, sob ameaça,
a gente não vai agir da melhor forma possível. Inclusive, isso pode propiciar uma cascata de erros mesmo. Então, isso é muito sério, né? Então, quando às vezes os acompanhantes não estão preparados para viver o momento do parto e nascimento, que acabam sendo grosseiros, brigando, enfim, isso compromete a assistência. Por mais que a gente faça, não, eu quero uma cesárea agora, imediatamente. Como a gente vai fazer uma cesárea, abrir a barriga de uma pessoa sob ameaça, né? Tremendo de medo de morrer. Então, isso aumenta a chance de erro e o ser humano é passível ao erro. Então, é nesse cenário que a gente se encontra. Eu recebi muitas mensagens de pessoas falando para não desistir, para continuar. Mas é isso, né? As pessoas falam isso enquanto tá dando tudo certo. E quando tiver um desfecho adverso, quem vai me defender? Né? Eu pago o meu seguro profissional, caríssimo. Eu tenho uma grandíssima advogada que me acompanha. Inclusive, tivemos uma conversa recentemente. E é isso, a gente precisa se proteger, né? Afinal, a obstetrícia tem quase 50% dos processos da medicina no Brasil. E é essa certeza que a gente tem é que o processo vai chegar uma hora. Mas enquanto é processo que a gente consegue se defender, que a gente está embasado ali na literatura, dá até uma certa tranquilidade, mas depois que a gente percebe que alguns colegas estão sendo feitos de bode expiatório, é tipo assim, olha, você toma cuidado, porque o próximo pode ser você. E aí? A gente vai ter que fazer cesárea em todo mundo, a gente vai ter que dar o cardápio para a pessoa escolher o que ela quer. E a verdade é que a gente quer dar autonomia para as mulheres, né? Mas a gente também precisa dar responsabilidade. Toda escolha, ela vem acompanhada de uma consequência. E essas consequências a gente também precisa falar sobre elas. Eu quero ter uma cesárea? Beleza, a consequência, se der errado, é essa, essa e essa. A chance de dar errado é baixa? É super baixa. A grande maioria dá certo. Mas se der errado, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Eu quero ter um parto normal? Maravilha. A chance de dar certo é muito maior. Mas se der errado, pode acontecer isso, isso, isso e isso. Eu quero ter um parto domiciliar? Tudo bem também. Você é elegível para o parto domiciliar? Se for, as chances de dar errado são baixas, mas pode acontecer isso, isso, isso e isso. A gente não está isento de nada neste mundo, nesta vida. Viver é arriscado. Eu uso muito essa frase com as minhas pacientes. Viver é arriscado. Muitas vezes o acompanhante pergunta, ou a própria paciente pergunta, mas não tem risco não, né, doutora? Eu falo, tem sim, lógico que tem. Tudo tem riscos. Se eu escolher sair de casa, eu moro pertinho da academia que eu frequento. 3 minutos, 5 minutos a pé. Eu ia a pé até algum tempo atrás. Logo que abriu, eu estava indo a pé. Já fazia o cardio ali do dia. Porém, uma mulher foi assassinada logo no horário que eu ia para a academia, em frente à academia. Foi assassinada em um assalto, uma tentativa de assalto a facadas. E eu fiquei muito chocada. A região que eu moro é deserta e tudo mais. E eu nunca mais fui a pé para academia. Eu só vou quando eu estou com meu marido e quando é mais de 8 horas da manhã, que sozinha eu também não tenho coragem. E é uma escolha minha. Isso não impede de eu estar indo para academia e ter um cara armado e me fazer parar o carro e fazer o que ele quiser comigo. São escolhas, né? Assim como eu posso ir a pé e nada acontecer. A gente tem uma comparação da obstetrícia com a aviação. Quando acontece acidente de avião, que o avião cai e morrem 300 pessoas, o mundo inteiro fica muito chocado, né? Com razão, afinal é uma grande tragédia. E todo mundo fala, não, a aviação é muito segura, viajar de avião é muito mais seguro que viajar de ônibus, viajar de avião é muito mais seguro que viajar de carro. Morrem muito mais pessoas de acidente de carro do que de acidente de avião, e isso é estatisticamente comprovado. E isso se compara à obstetrícia.
A obstetrícia é uma das áreas da medicina em que a gente raramente lida com pessoas doentes. A gente lida com pessoas jovens, saudáveis, que estão gestando uma nova vida e uma grande esperança e uma grande expectativa. Assim como a viagem de avião. Ninguém entra no avião achando que o avião vai cair. Mas você sabe que se cair, a catástrofe é grande. Então, geralmente as coisas dão certo, né? São ambientes muito técnicos, tanto a aviação quanto a obstetrícia, com pessoas muito bem formadas e instruídas sobre o seu papel, uma equipe multidisciplinar que age perfeitamente. A gente percebe quando viaja de avião, né, que os comissários ali, todo mundo faz o seu papel brilhantemente. O aeroporto funciona muito bem na grande maioria das vezes. E a grande maioria das vezes dá tudo certo. Mas quando o avião cai, raramente a gente tem sobreviventes ou pessoas sem sequelas. Assim como na obstetrícia, são ambientes muito técnicos, a chance de dar errado é muito baixa. Mas quando dá errado, é uma grande catástrofe. E a gente sempre tenta achar um culpado, né? Foi a falha no avião? Cadê a caixa preta? Foi o piloto que passou mal? Ou o piloto que fez uma manobra arriscada? E então a gente sempre tenta achar um culpado e isso não vai resolver, né? Essas pessoas não vão voltar e muitas vezes são falhas técnicas, né? E, enfim, é importante a gente entender que falhas acontecem, que eventos adversos acontecem. Eu também sempre comparo o parto a viajar para um estado diferente de carro. Então, você nunca foi para o Acre de carro e você decidiu que vai para o Acre de carro. É uma grande aventura. As chances de dar errado são muito baixas. Afinal, se você tomou essa decisão, com certeza você vai fazer uma grande revisão no carro, vai checar se o seu carro tem airbag, você vai com cinto de segurança, vai fazer sua mala com antecedência, vai juntar todos os seus documentos, pagar tudo que você tem que pagar do carro, trocar o pneu, fazer zilhões de revisões, levar lanche, vai que acontece um acidente na estrada, né? Então você tem que ter comida, tem que ter água, é muito longe. Planejar onde você vai parar, quando você vai dormir. Então esse é o pré-natal, né? Toda essa preparação até o dia da viagem. E a viagem você pode escolher ir parando ou você pode escolher ir direto. Cada pessoa vai escolher uma coisa. Na minha concepção, ir parar, dormir à noite é mais seguro do que ir direto, mas tudo bem. E aí, se você faz todas as medidas de segurança, coloca o seu GPS, faz tudo o que tem que fazer conforme manda o figurino, as chances de dar errado são muito baixas. Mas o pneu pode furar, o carro pode capotar, você pode bater num caminhão, pode morrer, pode ter um acidente grave, tudo pode acontecer. Mas a gente assumiu esse risco. E a gravidez é mais ou menos assim. Agora, se você for pro Acre com o carro velho, sem revisão, com pneu careca, sem cinto de segurança e bêbado, a chance de dar errado é muito maior, né? E na gravidez, se a gente não tem acesso a um pré-natal de qualidade, se a gente não tem acesso à informação, se a gente não tem a menor noção do que é uma gestação, um parto e um pós-parto, as chances de dar errado são muito maiores. Então, no nosso país, a gente não está muito preocupado em melhorar as condições para todas as mulheres. A gente está preocupado em julgar. E esse julgamento pode custar muito caro para alguém. Então, eu vou deixar aí essa reflexão hoje. E também tenho a dizer para as minhas pacientes que estão aqui que provavelmente algumas coisas irão mudar, né, aí futuramente. E é isso, a gente segue com os nossos ideais e lutando pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Eu também sou mulher, eu também tenho medo de engravidar, eu também tenho medo de parir, eu também tenho medo da dor, eu também tenho medo de morrer no parto ou de perder o meu bebê. E eu faço terapia toda semana. Quando eu tenho desfechos ruins, né? Às vezes vocês veem que eu posto aqui, declaração de óbito. Eu sempre penso, e se for comigo, como que eu vou reagir? Né?
não ser ignorante no sentido de ter conhecimento técnico a respeito de todo o processo da gestação, parto e puerpério não me isentam disso. Não é porque eu sou médica, obstetra, que eu também não tenho risco nenhum, muito pelo contrário. Então, o que a gente pode gerenciar, a gente gerencia. O que a gente não pode, a gente não tem o que fazer. A gente entrega e confia. Então, a gestação e o parto e o puerpério são grandes movimentos de confiança e entrega. E a gente não tem como ter segurança em 100% dos casos, em ter 100% de desfechos positivos. E sim, eu penso sobre isso. E se eu precisar de um fórceps? E se o meu bebê precisar de reanimação? Né? Então, é importante a gente falar que muitas vezes também quem está nas maternidades para fazer a reanimação neonatal não tem formação em neonatologia. Né? Não são, às vezes, nem pediatras. Então, como que a gente vai falar que o problema foi justamente o parto? Né? Muitas vezes a gente vê aí, mas o bebê teve uma anóxia e o problema foi o parto. E a gente precisa de uma reanimação neonatal muito eficiente, na grande maioria dos casos. E muitas vezes elas também não são eficientes, assim como nesse caso desse bebê que veio a óbito 24 horas depois do nascimento. Depois que ele foi internado, ainda se demorou 4 horas, se não me engano, para entrar com antibiótico. Então, são sequências, né? A gente precisa falar muito sobre isso. E não é só apontar um culpado. Às vezes, quando a gente tem maus desfechos, a gente precisa usar esses maus desfechos para a gente rever tudo o que aconteceu para prevenir novos acontecimentos como esses. E toda unidade hospitalar que se preze tem um comitê de verificação de óbitos, né, de análise dos óbitos, tanto maternos quanto fetais e neonatais, para avaliar o que aconteceu e como a gente pode fazer diferente, e não justamente para punir pessoas que às vezes não têm culpa, né? Então, às vezes a culpa sempre é do parto e quando a gente vai ver, a pessoa não tem pré-natal, ela não tem exames. E, novamente, as regiões norte e nordeste são as regiões do Brasil em que estão mais desassistidas do pré-natal, em que muitas vezes as mulheres não têm nenhuma consulta de pré-natal, nenhum exame, nenhum ultrassom, não tem nada. E elas chegam para parir. E se acontece alguma coisa, a culpa é do parto. Então, racionalmente falando, as coisas não se encaixam, né? E é isso. Espero que as reflexões aí de hoje tenham sido válidas. Mais uma vez, deixo aqui o meu posicionamento e estou do lado de Rick e Zeza. Esperamos que Rick esteja livre em breve e que esses casos a gente tenha ainda as possibilidades de discutir sobre isso, falar abertamente e falar para as pacientes também sobre autorresponsabilidade, autogerenciamento. Uma paciente minha ontem mandou uma mensagem muito legal falando sobre autorresponsabilidade e ela disse que eu falo muito sobre isso no pré-natal. E sim, eu falo muito sobre isso. O desfecho não depende de mim e não depende única e exclusivamente da equipe. Muito pelo contrário, a gente faz 1/3, né? A equipe profissional vai fazer 1/3 do que vai ser esse desfecho. O outro terço vem da paciente e da família. E o outro terço é do que a gente não tem controle. Então, se eu fizer a minha parte, a paciente e a família fizer a parte dela, olha, a gente já tem 2/3. Então, fica 1/3 ali para o que a gente não tem como controlar, né? Então, isso é muito importante, muito mesmo, a gente falar sobre os desfechos e sobre autorresponsabilidade, sobre escolhas, sobre autonomia. Tudo que a gente tem a possibilidade de escolher, a gente tem que lidar com as consequências disso. Então, uma outra coisa que eu também sempre uso de exemplo são os métodos contraceptivos, né? Muitos processos da GO estão relacionados à laqueadura que falhou. Então, às vezes, as mulheres são submetidas à laqueadura e elas sequer sabem que a laqueadura pode falhar.
Então, às vezes, a laqueadura falha, né? Porque falha. Então, tem chance de falhar. E aí, elas processam o médico pela falha da laqueadura. E vai ficando difícil, né? O cerco vai se fechando aí. Então, eu bato muito na tecla mesmo da informação, da autorresponsabilidade, da escolha baseada em números mesmo, em fatos, para que a pessoa faça uma escolha realmente informada e não o que eu quero. Não diz respeito a mim, diz respeito a ela, as escolhas dela e as consequências que ela está disposta a arcar. Teve uma pergunta aqui. Tainá, não sei se vai responder questões hoje, mas poderia comentar um pouco mais sobre mecônio e anóxia? Ouvi hoje como responsabilização sobre partos naturais que não deveriam ocorrer. Eu não entendi esse final da pergunta. Mas mecônio e anóxia. A gente sempre fala sobre isso aqui, sobre a presença de mecônio e anóxia, que geralmente não estão interligados diretamente, tá? Então, o mecônio não necessariamente significa que o feto está em sofrimento. O mecônio é a liberação intestinal do feto, as primeiras liberações intestinais. E em gestações mais avançadas, em torno de 41 semanas, depois das 40 semanas, é comum apresentar a liberação de mecônio. E isso não significa necessariamente que esse bebê está em sofrimento. O que significa é que a gente precisa monitorizar melhor. Hoje a gente tem métodos muito eficientes para monitorização fetal para que a gente realmente previna desfechos adversos, como a anóxia, por exemplo. Então, hoje a gente tem a cardiotocografia, que a gente pode utilizar e deve utilizar em situações de liberação de mecônio no parto, para justamente avaliar se esse bebê tem algum grau ali de redução da oxigenação, para que a gente faça o que precisa ser feito. E na grande maioria das vezes não é a cesárea, tá? Então a cesárea, ela não previne a síndrome de aspiração meconial. Por quê, Tainá? Porque o bebê, se ele já liberou mecônio, ele já está dentro do mecônio. E o líquido, o bebê já engole esse líquido constantemente. Então, não é a cesárea que vai prevenir. A cesárea pode prevenir realmente uma anóxia se a gente diagnostica isso precocemente. Mas se tiver um trabalho de parto mais avançado, em que um parto vaginal instrumentado seja preferível, a gente vai realizar um parto vaginal instrumentado, a vácuo ou fórceps. Quando a gente apresenta um estado fetal não tranquilizador, a gente precisa definir o que fazer. Algumas vezes, inclusive quando a gente tem um mecônio muito espesso, a gente injeta soro fisiológico dentro desse líquido para diluir essas partículas e reduzir a chance de aspiração. E se esse bebê está perto de nascer e a cardiotocografia mostra pra gente que a gente precisa, que esse parto precisa ser rápido, a gente pode sugerir um parto vaginal instrumentado e não uma cesárea, por exemplo. Isso é diferente de uma liberação de mecônio com um feto que já tem restrição de crescimento, com uma mãe hipertensa, um feto prematuro. Então, aí sim a gente pode imaginar que pode ter alguma coisa ali que não tá legal. Então, mecônio não é igual a cesárea, não é igual a sofrimento fetal. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, tem vários vídeos na internet de bebês nascendo verdes de mecônio e chorando ao nascer e indo para o contato pele a pele. Então, essa é mais uma falsa indicação de cesárea. Respondi sua pergunta? Ótimo. Então tá. Acho que é isso. A gente precisa entender que na medicina não existe sempre e nunca. Todos os casos precisam ser individualizados. Uma paciente que tem mecônio às vezes pode precisar de cesárea e uma que tem mecônio pode não precisar. Assim como uma paciente de risco habitual que não tem absolutamente nada, um pré-natal liso, tranquilo, um parto liso, pode ter uma hemorragia pós-parto, pode abrir um quadro de eclâmpsia, o bebê pode precisar ir para UTI. Então, não existe segurança 100%, né? E a gente não tem isso de ter uma
coisa ali muito certa, bater o martelo. A gente precisa avaliar cada caso, a gente precisa entender o que está acontecendo, entender o contexto que envolve aquilo ali. Existem poucas indicações absolutas de cesárea e, na verdade, o que a gente vê no nosso país, afinal, 60% dos bebês do Brasil nascem de cesárea, é que qualquer vírgula que apareça, a gente vai para uma cesárea mesmo. Então, a gente está perdendo a capacidade de ter um raciocínio clínico e individualizar os casos e ter indicações de cesárea realmente baseada em estudos, em estudar o caso daquela pessoa para realmente entender se é necessário ou não. E se não for, o que a gente vai fazer? Então, a gente está desaprendendo realmente a acompanhar partos, a fazer obstetrícia e a gente está virando cirurgião geral. Porque para abrir a barriga de uma pessoa e tirar um bebê, não precisa ser obstetra para fazer. O obstetra, residência médica em ginecologia e obstetrícia, ensina justamente a ter um raciocínio clínico e acompanhar uma gestação, um parto e puerpério de acordo com as necessidades daquela pessoa. E se a gente for fazer cesárea em todo mundo, como a gente está fazendo, não precisa disso. É só abrir e tirar o bebê de todo mundo, né? Então, por isso que o tema dessa live de hoje é o fim da obstetrícia. Me parece que a gente está caminhando para este cenário, tá? Vamos ver, né, quais serão os próximos desdobramentos aí e o que faremos com o que temos, certo? Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês, pela interação e até mais.